Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 31, Vinde a mim, 18.60. Ó filho de Kunti, essa ilusão momentânea, o fruto maduro de um karma passado, o que te faz desistir de lutar será banida de ti por outro karma bom, e verás que não tens escolha a não ser combater de qualquer maneira. A princípio, a segunda natureza, o hábito de uma pessoa, impede-lhe os esforços espirituais. Ele poderá querer, digamos, meditar a noite inteira, mas a força do hábito o obrigará a dormir, quer queira, quer não. Não logrará manter a mente desperta o bastante para atingir a supraconsciência, para sermos mais exatos, não conseguirá debelar o impulso e cair piedosamente no estupor relativo da subconsciência. Lembro de ouvir meu guru dizer a seus monges um dia: ontem, estirado na cama, experimentei baixar a subconsciência. Não gosto de maneira alguma dessa sensação. Vi-me cingido de todos os lados por uma muralha de carne. Aos poucos, com o devoto sempre se esforçando, sua natureza superior passa a predominar e um poder que ele julgava impossível se manifesta espontaneamente, impedindo-o de não continuar lutando para obter a vitória final. 18.661. Ó Arjuna, o Senhor habita no coração de todos os seres. A ilusão cósmica obriga-os a resolver-se, como se estivessem montados numa máquina. Essas palavras são pronunciadas para mostrar ao homem que quão insignificante é seu ego ao pensar constantemente: eu faço, eu sou. Não são pronunciadas para desencorajar ninguém da tentativa de mergulhar no fluxo que o arrastará para a consciência cósmica, e sim para que ele compreenda de onde se origina esse poder. Uma pergunta brota na mente de algumas pessoas: até que ponto a vontade humana é relativamente livre? O homem é livre, explicava meu guru, para buscar Deus ou rejeitá-lo, pondo de lado a imagem da máquina, que quase sempre é uma coisa fixa, e reconhecendo a impropriedade de todas as metáforas. Consideremos outra: um regato que vai arrastando seixos inapelavelmente. Na direção oposta flui outro regato. O homem tem a seguinte opção: a cada existência escolherá em qual regato irá mergulhar, ou que conduz a um maior envolvimento com Maya, ou que levará para longe da ilusão rumo ao oceano cósmico. 18.62. Ó Arjuna, só a ele transforma de todo o coração o teu refúgio. Por sua graça encontrarás paz absoluta e abrigo por toda a eternidade. 18.63. Assim a sabedoria, o mais recôndito e sagrado de todos os segredos, te foi dada por mim. Reflete a respeito, depois faze como quiseres. Chegamos agora à parte do 18º capítulo que tornou o Bhagavad Gita não só a escritura mais instrutiva, informativa e inspiradora do mundo, mas talvez a mais amada. Krishna expôs as verdades divinas, sempre as mesmas em toda parte, mais clara, exaustiva e convincentemente do que qualquer outro antes dele, e fê-lo de maneira tão sucinta e bela que nenhuma pessoa inteligente deixará por certo de empenhar sua existência inteira na busca de Deus. É maravilhoso que essa exposição de perto de 700 versos até agora, onde Krishna abordou persuasivamente todas as necessidades divinas do homem, termine pelas palavras: depois, faze como quiseres. 18.64. Ouve de modo minha palavra suprema, a mais secreta e sagrada de todas, pois que te amo eternamente, quero que a recebas para teu maior benefício. Aqui as palavras de Krishna a Arjuna têm o sabor do néctar, mas haverá alguém tão amado de Deus a ponto de merecer que ele se preocupe tanto com seu bem-estar? Sim, todos somos igualmente amados por Deus. Acrescente-se, porém, que se uma pessoa coligir provas inequívocas desse amor, deverá ter um coração suficientemente puro para recebê-lo. Um copo voltado para baixo não pode acolher o néctar que de outro modo o encheria até as bordas. Imagine-se um jovem nascido na pobreza, talvez numa favela urbana, entre gente degradada, com pouquíssima oportunidade de ir à escola, porque precisa trabalhar a fim de sustentar a mãe viúva e os irmãos mais novos. À noite ele estuda com afinco e adquire conhecimentos ao menos suficientes para obter um bom emprego numa grande empresa. Nesta vai galgando postos e, por fim, se torna vice-presidente. Nessa altura, conhece a filha do patrão. Ambos se apaixonam e com as bênçãos do patrão se casam. Mais tarde, o patrão morre. O jovem herda seu cargo e sua mansão. Ao cabo desse relato, não exclamará o leitor com gosto: que história bonita? Agora imagine outra. Um jovem nascido num lar próspero entra para uma grande empresa e, sem encontrar obstáculos, torna-se vice-presidente e casa-se com a filha do patrão. A história acabaria com a jovem herdando o cargo de chefe e mudando-se com a esposa para a mansão do sogro? Possivelmente sim, mas mais possivelmente ainda que o leitor enfarado fechasse o livro bem antes, sem ficar sabendo o que sucedeu no final.
O drama cósmico precisa de suspense, excitação, às vezes terror, outras beleza contagiante. O homem precisa sentir que o fim de tudo é altamente incerto, podendo para ele revelar-se desastroso. Só assim seu interesse ininterrupto o manterá na beira da poltrona. A jornada de cada alma é única. Está semeada de certezas, de alegrias misturadas com sofrimentos, de esperanças misturadas com desespero, de vitórias misturadas com fracassos esmagadores, sempre contaminada pela dúvida sobre se a vida tem realmente algum significado e a descoberta do amor humano, do sucesso, do conhecimento, do poder, do riso, sempre seguida de lágrimas que cortam o coração. Se o homem pudesse saber ao longo dessa cansativa jornada que o amor de Deus está com ele, profunda, eterna e incondicionalmente, talvez se felicitasse pela boa sorte, se envaidecesse e nunca adotasse as posturas absolutamente necessárias para alcançar esse amor e nele se absorver. O homem deve esvaziar o vaso de seu coração de todo orgulho, egoísmo e indiferença. Deve aprender a manter esse vaso levantado bem no alto em atitude de pura e incondicional devoção, pronto a ser enchido com o néctar do amor divino. Só então, ao cabo de sua aventura que consumiu uma infinidade de anos, aprenderá que Deus sempre o amou. Ouvirá então estas palavras: amo-te eternamente. Não, note-se bem isso, amo-te, como expressão de um ego pessoal, mas como expressão impessoal de um amor, onde não há um indivíduo separado na busca sentimental de outro indivíduo igualmente separado. 18.65 Dilui teu ser em mim, devota-te inteiramente a mim. Só diante de mim te curves em reverência. Assim, sem dúvida, me alcançarás. Isso te prometo sinceramente, pois és meu querido. Pois me és querido. 18.66 Pondo de parte quaisquer outros dharmas, deveres, lembra-te de mim apenas. Eu te livrarei de todos os pecados, mesmo os de não cumprir os outros deveres menores. Não te preocupes. O dever maior do homem é amar a Deus. Todo dharma se presta ao objetivo superior de alimentar a devoção, firme e exclusiva ao amor de Deus, o Supremo e, ao final, o único bem-amado. Já contamos a história de Krishna, perguntando certa vez a Draupadi: por que não praticas as técnicas de meditação do yoga? Draupadi respondeu: bem que gostaria, senhor, mas como poderia, se não consigo manter minha mente longe de ti, pelo tempo necessário para praticá-las? Ouvindo essa resposta, dissemo-lo, Krishna apenas sorriu. É justamente a isso que Krishna se refere aqui como a expressão deveres menores. Sem dúvida, a prática correta do yoga inclui a obrigação de fazê-lo com profunda devoção. Não é preciso afastar a mente de Deus para tanto. Mas se o rio de energia na espinha está fluindo vigorosamente para cima, do coração para o cérebro, que outras técnicas serão necessárias? As técnicas do yoga têm como finalidade dirigir para o alto essa energia, quando a pessoa necessita de uma ajuda extra. 18.67 Jamais dividas essas verdades com alguém que não tenha autocontrole nem devoção, que por egoísmo não partilhe nada com os semelhantes, que seja indiferente a elas ou não se preocupe em buscar-me. O homem que teve a vida mudada por ter descoberto a verdade ou ao menos o caminho que leva até ela anseia naturalmente por ajudar seus semelhantes a fazer a mesma descoberta. Deve, no entanto, ponderar que cada pessoa deve chegar lá por seus próprios meios e a seu próprio tempo, com o devido respeito ao grau que os outros, porventura, tenham alcançado em sua evolução espiritual. Não devemos, como disse Jesus, lançar pérolas aos porcos. Quem é descontrolado poderá considerar ofensivo qualquer conselho que enfatize o autocontrole. Essa pessoa não está pronta para encarar sua fraqueza e talvez mesmo replique agastada. Ainda não chegou a hora, porém todos sabem no íntimo que a falta de autocontrole não lhes dá nada, apenas sofrimento. E por causa dessa constatação subconsciente, costumam irritar-se quando ouvem conselhos prematuros a respeito. Quem não é devoto, quem tem o coração empedernido, quem se dá totalmente por satisfeito consigo mesmo, quem está acostumado a aplaudir frases secas do intelecto como apenas fatos, por favor, tem o hábito de desdenhar qualquer manifestação de misticismo que expresse uma aspiração sincera a verdades superiores. Para uma pessoa assim, esse sentimento é mero sentimentalismo. Como oferecer um cálice de ambrosia a alguém que cuspirá nele e o jogará fora? Aquele que não faz favores a ninguém, que nada compartilha e, à maneira do avarento, procura amealhar seus ganhos, suas simpatias e sua dedicação, a si mesmo, é claro, jamais sentirá a felicidade despojada de entregar-se por inteiro aos semelhantes. Seu coração se fecha sobre si mesmo, torna-se uma concha ressequida de sentimentos mortos e volta-se com raiva contra todos quantos
lhes sugerem preocupar-se um pouco com as necessidades do próximo. Essas pessoas devem ser deixadas de lado, a menos que sejamos abençoados com um poder espiritual enorme de influenciar para melhor a vida dos outros. Só o sofrimento, nesses casos, amolecerá corações tão endurecidos e os abrirá para receber as verdades superiores. Muitas pessoas estão totalmente satisfeitas consigo mesmas e não querem ouvir falar de uma maneira melhor de viver e crer. Também elas devem ser deixadas de lado, às voltas com seus próprios recursos, até pedirem espontaneamente coisa melhor. Enfim, pessoas que gostariam de ver o universo mais bem organizado do que é, ou acusam Deus por seus padecimentos e por isso não querem ouvir mais nada sobre o assunto, ou acham que Deus é injusto. Ao aconselhar os outros, nunca tente impor nem mesmo ideias sabidamente boas, das quais você esteja seguro. As pessoas devem perguntar primeiro: devem buscar a compreensão? Procurar meter-lhes na cabeça a própria sabedoria e ignorar seu eterno direito de nascença, o livre-arbítrio. 18.68,69. Quem se dispuser com intensa devoção a partilhar esse conhecimento supremo e secreto com meus devotos, virá sem dúvida até mim. Ninguém entre os homens me prestará serviço melhor e no mundo inteiro me será mais caro. Meu guru disse certa vez ao nosso grupo: orem da seguinte maneira: dá-nos teu ser para que te possamos dar a todos. Essa, completou ele, é a maior das preces. Divulgar verdades supremas sem praticá-las é pouco meritório, mas buscar Deus sinceramente e ao mesmo tempo partilhar com semelhantes inspirações, descobertas e sabedoria crescente é o maior serviço que um homem pode prestar aos outros e com isso servir a Deus. 18.70. Aquele que estuda intuitivamente compreende esse diálogo sagrado entre nós, reverencia-me com o sacrifício, auto-oferenda da sabedoria. Essas são minhas sagradas palavras. 18.71. Mesmo aquele que, cheio de devoção e despido de ceticismo, apenas ouvir esse discurso sagrado, absorvendo seus ensinamentos, ficará livre do karma terreno e contará com a bênção necessária para adentrar o reino superior dos virtuosos. A salvação é de dois tipos: libertação final de todos os karmas e união com Deus, e libertação do karma terreno com a possibilidade de viver daí por diante em regiões astrais superiores, onde a pessoa poderá desobrigar-se dos karmas astral e causal até alcançar a libertação completa. A salvação da necessidade de aprisionamento neste plano material já é por si uma grande bênção e pode ser obtida mesmo sem alcançar ainda a perfeição divina. 18.72. Ó Partha Arjuna, terás mesmo acolhido essa sabedoria com elevação da consciência? Tua ignorância, nascido da ilusão, foi enfim o Dhananjaya dissolvida? Ó Dhananjaya dissolvida? 18.73. Arjuna respondeu: minha ilusão foi demolida. Recuperei, graças a ti, ó Krishna, a lembrança de minha alma. Agora estou seguro. Todas as minhas dúvidas se dissiparam e todas as minhas perguntas foram respondidas. Agirei doravante segundo a tua palavra. 18.74. Sanjaya disse: eis o maravilhoso diálogo que eu vi entre Vasudeva Krishna e o magnânimo Arjuna. Todos os pelos do meu corpo se eriçaram, tamanho espanto e tamanha alegria que senti. 18.75. Graças a Vyasa, autor de Bhagavad Gita, esse segredo supremo do yoga me foi transmitido e insinuado em minha consciência diretamente por Krishna, o grande senhor do yoga. 18.76. Ó rei Dhritarashtra, não cesso de alegrar-me sempre que evoco esse magnífico e sagrado diálogo entre Keshava, Krishna e Arjuna. 18.77. E quando, ó rei Dhritarashtra, me vem a lembrança, a manifestação cósmica de Hari Krishna, o ladrão de corações, encho-me de espanto e de alegria incontida. 18.78. Sanjaya conclui: hoje minha fé é tal que não me importa onde Krishna se manifeste e onde esteja Partha, o verdadeiro devoto Arjuna, que verga com destreza o arco do alto domínio. Sei que ali haverá êxito, vitória, conquista do poder, necessário a qualquer realização, manifestação de glória e honestidade. Nisso creio firmemente. Aqui termina o 18º capítulo intitulado Yoga da Liberdade pela Renúncia, dos Upanishads do Sagrado Bhagavad Gita. O diálogo em Sri Krishna e Arjuna debatem sobre yoga e a ciência da realização em Deus. E termina também o capítulo 31.